Fala, profissional contábil, Diego Porto aqui da Infinity Tecnologia, e essa é mais uma aula da nossa série sobre funções DAX. Nessa aula, eu vou começar a falar aí sobre medidas, que é como eu falei para vocês nas últimas aulas, é onde nós vamos usar em 99% dos casos, né? Nós vamos usar as funções DAX, que é na criação de medidas, beleza? Então, a gente vai começar a introduzir o assunto medidas, então desde já, peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deixe o seu like, deixe seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo aí com mais profissionais contábeis, beleza? Então vamos lá, galera. Eu até excluí aqui a nossa tabelinha que a gente criou, porque a gente vai criar do zero a nossa tabela, tá? Então o que a gente fez aí até agora? A gente criou aí as colunas a coluna calculada, a gente criou também a nossa tabela calendário. A primeira coisa, antes de criar a medida, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui na parte de relacionamento, vou entrar aqui na parte de relacionamento, e eu vou criar um relacionamento com o calendário e a nossa tabela de vendas, tá? Então, vou botar aqui, ó. Pessoal, o objetivo dessa série não é falar sobre modelagem, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui. A única coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar aqui a nossa date da calendário e vou criar o relacionamento com a data de emissão da nossa F vendas. Beleza? Só para ele criar isso aqui. Show de bola! O que eu vou fazer? Vou voltar lá para o nosso modelo. E agora a gente já consegue brincar, fazer algumas coisas aqui, tá? Eu vou criar de novo a nossa matriz, tá? Vou criar aqui um visual de matriz. Criei. Show de bola. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou arrastar a nossa... Vou arrastar aqui o ano, não, o mês, tá? Vou pegar aqui o mês abreviado, vou jogar para a nossa matriz. Beleza? Ficou pequenininho. A gente já sabe, é só vir aqui, ó, na formatação. E aqui no tamanho, vamos lá, valores não, cabeçalhos de linha, né? Cabeçalhos de linha, vou colocar aqui um vintão, tá bom, um 20 aqui, tá? Detalhe, primeiro detalhe, ele colocou todos organizados aqui, né? De abril, agosto, dezembro, nada a ver, né? Ele tá colocando por ordem alfabética, né? Eu quero organizar isso aqui, como é que eu faço, ó? Vou lá na nossa tabela calendário, tabelinha calendário, e eu vou pedir para organizar o mês abreviado, ó, vou clicar na coluna mês abreviado, vou pedir para classificar através da coluna mês. Quando eu fizer isso e voltar, ele já vai deixar bonitinho para mim como tá? Pessoal, eu já consigo aqui brincar, fazer algumas coisas sem necessariamente criar medidas. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, criar aquela nossa coluna calculada e arrastar essa coluna calculada, tá, aqui para a nossa matriz. Beleza? Vou de novo aumentar aqui, agora eu vou aumentar o valores. Valores. Vou aumentar para 20 também, tá? Então eu tenho aqui, ó, já consigo brincar, eu já consigo fazer algumas coisas sem necessariamente ter que criar as medidas, ter que criar os cálculos. Então, ó, só o fato de eu arrastar a minha coluna calculada lá, faturamento, ele automaticamente já fez uma soma para mim aqui, ó. Então, ele somou o faturamento de cada um dos meses que eu tenho aqui no meu modelo, tá? Então, que deu o total aqui de 23 milhões, que foi o mesmo que está aparecendo aqui nesse cartão que a gente colocou na última aula, tá? Então, eu tenho aqui já algumas análises que eu posso fazer. Diego, eu só consigo fazer a soma? Não, você pode também fazer, por exemplo, a média. Como é que eu faço isso, Diego? Eu posso vir aqui nos nossos dados e aqui, ao invés da soma, ó, clicar aqui, ó, na setinha, e ao invés da soma do faturamento, aqui, ao invés da agregação aqui em agregação, ao invés da soma, eu posso fazer, por exemplo, uma média. Cliquei aqui em média, ele vai fazer a média de cada um dos meses, a média de venda de cada um dos meses, beleza? Eu posso também aqui, ao invés de fazer a média, pegar o mínimo valor, qual foi a minha menor venda de cada mês, posso fazer isso também, tá? Então ele vai pegar aqui a menor nota, né? Menor nota, o menor valor que eu emiti em cada mês, tá? O máximo, né? O maior faturamento e por aí vai. Posso fazer uma contagem distinta, desvio padrão, variação mediana, o que eu quiser aqui, tá? Só que acaba que eu fico fazendo isso, né? De simplesmente arrastar a coluna, acaba que eu fico refém. Por exemplo,
Toda vez que eu quiser criar uma análise, eu vou ter que arrastar a coluna, ir lá, por exemplo, mudar o cálculo e tudo mais. Eu tenho e as informações elas também ficam meio jogadas, né? Toda vez que eu criar um visual, eu vou ter que ir lá procurar uma coluna, a coluna que eu quero, colocar ali. Então, fica um pouco ruim também, né? Sem contar que, por exemplo, se eu quiser criar um cálculo diferente, a gente vai ver um pouco mais para frente, usando, por exemplo, a função calculate, eu não vou conseguir fazer isso arrastando colunas. Tá? Então, o ideal é que todo cálculo que você for fazer no Power BI, que você faça utilizando medidas. Tá? Pessoal, estou dando apenas uma breve explicação. Tá? Existem N motivos aí para você usar medidas ao invés de arrastar colunas. Tá? Aqui eu estou dando alguns exemplos só para a gente entender a importância de você criar medidas. E o que são medidas? São cálculos que eles ficam armazenados no Power BI, não ocupam espaço em memória, nem nada disso, tá? E eles ficam guardadinhos ali, tá? Aquele cálculo ali. E toda vez que eu criar um visual, que eu fizer alguma análise, eu pego aquele cálculo que eu já fiz previamente e arrasto, e pego ele e arrasto para aquele visual, tá? É muito mais performático, é muito mais dinâmico, enfim, você criar medidas ao invés de arrastar colunas. Beleza, Diego, você falou aí, mas como é que eu faria aqui para criar uma medida que faça esse mesmo cálculo aqui, que seria a soma da minha coluna faturamento total? Acho que a gente até chegou a fazer, mas a gente vai fazer de novo aqui, tá? Aqui, ó, a gente já tinha criado a medida, vou até excluir ela aqui já, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Para organizar, para deixar as nossas medidas mais organizadas, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório fazer, mas é uma boa prática você criar uma tabela para armazenar essas medidas, tá? Como é que você faz isso? Você vai vir aqui, ó, na página inicial, inserir dados, e você vai criar uma tabelinha, que aqui eu vou dar o nome de medidas, beleza? Não precisa colocar nada, tá? Só vir aqui e carregar essa nova tabela, que ele vai carregar para cá, para o nosso modelo, essa tabelinha de medidas. Então, ele criou aqui, ó, a nossa tabelinha de medidas. Então, a partir de agora, é aqui dentro dessa tabela que a gente vai começar a criar as nossas medidas, tá? Então, vamos lá, Diego, vamos criar a nossa primeira medida? Vamos lá. Vou vir aqui, ó, 3 pontinhos, nova medida. A primeira medida que eu quero é justamente a soma, né? Vai trazer os mesmos valores que estão aqui na nossa coluna, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó, soma faturamento, que vai ser igual ao quê? A uma sum, tá? A função sum é a função que faz a soma de uma coluna, tá? Ela tem o único objetivo de fazer isso, tá? Ela soma determinada coluna. Tudo bom? Então, aqui eu quero a soma da nossa coluna calculada que a gente fez, que é a faturamento coluna aqui, tá? Eu tinha dado faturamento total, mudei para faturamento coluna, tá? Só para a gente, para ficar claro o entendimento aqui. Então, ó, fechei a nossa função sum, dei um enter e pronto, ele criou aqui a medida. Ô Diego, onde é que está essa medida? Aqui no modelo, eu só vou conseguir verificar o resultado dessa medida quando eu aplicar no visual, tá? Então vamos fazer isso, ó. Fechar aqui a nossa medida e ela armazenou aqui na nossa tabelinha de medidas. Para deixar mais organizado também, vou vir aqui onde ele colocou essa coluna 1, clicar com o botão direito e vou pedir para ocultar ela, tá? O que ele vai fazer? Ele vai trazer a nossa tabelinha de medidas lá para cima, ó. Colocou aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa medida, soma de faturamento, e vou arrastar ela até a nossa matriz. Beleza, e aí o que ele fez? O mesmo cálculo, né? Aqui ele fez, ó, tanto aqui, ele fez uma soma, só que aqui agora eu tenho uma medida, tá? E aqui eu fiz arrastando uma coluna, tá? Quando eu arrasto uma coluna, ele aqui, ó, tá aqui, ó, só para não confundir, ó, essa primeira soma faturamento coluna, soma faturamento, né? Só que aqui, ó, soma de faturamento é a soma da coluna faturamento e aqui é a medida, ó, tá vendo? Medidas, soma faturamento. Eu posso até mudar esse nome aqui, ó. Por exemplo, aqui, eu posso colocar aqui, ó, só soma, por exemplo. Não tem problema. Beleza? Bom. E aí, pessoal, olha só. Aqui, quando eu arrasto uma coluna, eu não necessariamente preciso fazer uma soma. Eu posso vir aqui, ó, nesse botãozinho, nessa setinha,
e aqui em agregação eu mudar para uma média. Por exemplo, ó, mudei para média. Eu posso também vir aqui e mudar para mínimo. Ele vai pegar a menor venda que eu tive de cada mês, tá? Máximo e por aí vai, tá? Tem várias opçõezinhas aqui. Só que, mais uma vez, eu estou arrastando colunas, que não é a melhor forma de se trabalhar no Power BI, tá? Quando eu crio uma medida, não, ela é única, ó. Criei uma soma de faturamento, então não tem nem como se confundir, né? Tem nem como se confundir. Então, aqui é a minha soma de faturamento, tá? Não tem outra coisa. Ele não deixa nem eu mudar a agregação, tá vendo? Ó? E também é uma forma segura de você trabalhar no Power BI, né? Que aqui eu tenho certeza que eu fiz uma soma, tá? Eu consigo enxergar o que eu fiz. Quando eu arrasto uma coluna, eu vou ter que vir aqui para ver o que eu fiz, né? Tá? Então, beleza. Deixa eu voltar aqui para a soma. Ó, vou vir aqui na agregação, voltar para a soma. Beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova medida simples que vai fazer a média de vendas, tá? Que não vai servir para muita coisa, porque a média de vendas, quando você não tem um objetivo, né? A média de vendas em cima de quê? Tá? Que a gente vai ver mais para frente como fazer isso de forma mais inteligente. Agora eu quero a média de vendas de cada mês, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma nova medida, ó, 3 pontinhos, nova medida. E eu vou colocar aqui agora o nome de média faturamento. E vai ser igual. Aqui eu vou acionar a função average. Tá? A função average é similar à função média lá do Excel, tá? Só que em inglês. E eu vou de novo pegar a nossa coluna calculada, faturamento, coluna aqui. Fechei? Pronto, criei aqui a nossa medida média faturamento. O que eu vou fazer agora? Eu vou arrastar ela para cá. Então aqui eu tenho a média do faturamento de cada um dos meses. Beleza? Não quer dizer muita coisa. Como é que eu vejo se esse valor está batendo? Eu posso vir aqui na nossa coluna calculada e mudar a agregação para a média para a gente ver se vai bater. Bateu, né? O mesmo valor. Beleza? Essas são as medidas mais simples, tá? Eu tenho a função sum, a função average, entre outras, que são funções mais simples, mais tranquilas, tá? Agora é o seguinte, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que não é a melhor forma de se trabalhar no Power BI criando colunas calculadas. E aqui a gente criou uma medida, né, através de uma coluna calculada. Vou entrar aqui na nossa tabelinha, nossa tabela de vendas, tá? Então aqui a nossa tabela de vendas, se vocês voltarem lá nas primeiras aulas, vocês vão ver que a gente tinha somente as colunas quantidade de itens e valor unitário. A gente não tinha a coluna faturamento coluna. Essa coluna aqui a gente criou através de uma coluna calculada. Então a gente fez aqui a quantidade de itens vezes o valor unitário, tá? Só que, como eu falei, não é a melhor prática você criar colunas calculadas. Primeiro que vai tomar muito espaço no teu modelo, tá? Porque toda vez ele vai recalcular, toda vez que eu importar novos dados, que eu fizer novas importações e tudo mais, ele vai sempre recalcular esse cálculo aqui. Então, ele vai sempre exigir um pouco mais da sua máquina, um pouco mais do Power BI, tá? Então, ele vai puxar um pouco mais. As medidas não, tá? As medidas não ocupam espaço em memória, tá? Então, é sempre mais performático, sempre melhor você usar medidas ao invés de colunas calculadas. Então, a gente vai criar uma medida um pouquinho mais avançada que vai fazer esse cálculo para a gente e a gente vai poder excluir essa coluna calculada aqui, tá? Então, vamos lá, vamos pensar. O que a gente pode fazer aqui? Tá? Aqui a gente já tem, eu vou tirar aqui a média, só para a gente entender. Vou tirar aqui a média e eu mantive aqui, vou voltar aqui para a soma, para a gente ver aqui. Tá? Vou voltar aqui para a soma. Então, só para a gente entender aqui, a gente criou a coluna calculada, né? Quantidade vezes valor unitário. Então, para eu criar uma medida que faça esse cálculo sem eu precisar dessa coluna, eu teria que fazer o seguinte, fazer a mesma coisa, só que numa medida, né? Pegar a coluna quantidade de itens vezes valor unitário, só que agora numa medida. Vamos tentar fazer isso, Vou vir aqui, 3 pontinhos,
nova medida. E aqui, ó, eu vou colocar, ó, faturamento medida. Para a gente entender, tá? Que vai ser igual ao seguinte, vamos tentar fazer o mesmo cálculo. Ó. Vou tentar puxar aqui, ó, a quantidade de item, a coluna. Ih, rapaz, ele não acha, ó. Tá vendo? Ele não acha, tá? Por quê, pessoal? Quando eu crio uma medida, eu não consigo aplicar direto uma coluna nessa medida. Eu preciso, para eu conseguir achar uma coluna, eu preciso colocar ela dentro de uma função, tá? Então vamos tentar aqui, por exemplo, colocar ela dentro da função sum. Ó, vou colocar aqui, ó, sum, quantidade de itens. Beleza, ele achou. Tranquilo? Consegui. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar multiplicar essa quantidade de itens aqui pelo valor unitário, ver se ele vai retornar o mesmo valor. Vamos tentar? Vou colocar aqui, ó, vezes a soma, de novo, vou colocar aqui, ó, sum, de quem agora? Do valor unitário. O valor unitário. Beleza? E vou dar um Enter. Pronto. Criei aqui a nossa medida. Vamos ver se vai dar certo, se o resultado vai dar certo aqui. Vamos lá, ó. Vou fechar isso aqui e vou arrastar a nossa medida, faturamento medida para cá. Ó. Ah, acabou arrastando para fora, né, da matriz. Tá na matriz. Vou pegar de novo aqui, ó. Vou arrastar para cá. Olha só o que aconteceu, né? Não deu bom não, né? E pegou um valor meio bizarro para cada mês aqui, bem diferente do faturamento correto. Por que não deu certo, pessoal? Porque, lembra que eu falei para vocês? A função sum, ela faz a soma de uma coluna. E quando eu digo para o Power BI, nessa medida, eu quero a soma da F-venda quantidade de itens, vezes a soma da F-vendas da coluna valor unitário, o que ele faz aqui? O primeiro cálculo ele faz a soma de todos os itens dessa coluna aqui, ó, da quantidade de itens. Vamos lá. Da quantidade de itens aqui. Ela faz a soma disso aqui tudo, tá? Depois, no segundo cálculo, ela faz uma nova soma, só que agora do valor unitário. Então, aqui, mais uma vez, ela faz a soma, só que dessa coluna aqui, valor unitário. E no final, o que ele faz? Uma multiplicação. Ou seja, ele pega a soma da coluna de quantidade de itens, multiplica pela soma da coluna valor unitário. Então, não dá certo. Não dá certo fazer dessa forma. Então, como é que eu faço para corrigir isso numa medida para não dar esse problema aqui? Vamos lá, vou voltar para a nossa medida. Cadê? Soma faturamento. Aqui. Não, essa aqui, né? Faturamento medida. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Ao invés de eu utilizar a função sum, eu vou utilizar a função sumx. Diego, qual é a diferença de uma para outra? E a função, diferente da função sum, a função sumx ela faz um cálculo considerando linha a linha. Exatamente como eu fiz lá criando uma coluna calculada. Só que ele faz isso numa medida. Então, ele vai pegar lá a quantidade de itens daquela linha vezes o valor unitário daquela linha. Então, ó, a quantidade daquela outra linha vezes o valor unitário daquela linha. E no final, depois que ele faz esse cálculo linha a linha, ele vai fazer a soma geral. Beleza? Então vamos lá. Ó. O que a função sumx me pede aqui? Primeiro ela me pede uma tabela. A tabela é a tabela onde eu tenho justamente as colunas de cálculo, né, que é a nossa F-vendas. Beleza? Então, essa é a tabela. Vírgula. Expressão. O que é a expressão? É o cálculo. O cálculo que eu quero fazer. O cálculo que eu quero fazer é justamente aquele que a gente fez na coluna calculada, que é a quantidade de itens vezes o valor unitário. Show? E fecho a nossa função sumx. E vou dar um Enter. Então, beleza. Ele criou aqui a nossa medida. Vamos ver se deu certo. Ó. Vamos ver se deu certo. Aqui, ó. Quando a gente volta para a tabela, deu certinho. Ele trouxe totalmente os valores. Isso seria impossível fazer utilizando, arrastando colunas, né? Então, para isso, eu precisei de uma medida. O que eu posso fazer agora lá? Ó, ir lá e excluir. Primeiro, eu vou tirar da nossa tabelinha
Eu vou tirar aqui a soma faturamento, vou deixar só o nosso faturamento medida. E agora eu posso ir lá na nossa tabela e excluir essa coluna aqui, ó, faturamento coluna, eu não vou precisar mais dela, porque eu já fiz todo esse cálculo direto em uma medida dentro do Power BI, beleza? Vou vir aqui e vou, ó, excluir essa coluna calculada. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, vou até excluir aqui, ó, a média de faturamento, essa medida que eu criei, excluir do modelo. E vou excluir aqui do modelo também a soma faturamento. Beleza? Vou deixar só a nossa faturamento medida. Então, galera, esse é um dos motivos para você utilizar sempre medidas e não utilizar colunas calculadas, por exemplo, e não também arrastar colunas para o seu modelo, tá? Então é o seguinte, pessoal, qual é a dica que eu dou para vocês? Sempre, quando a gente pensar em cálculo, crie medidas, tá? Sempre utilizem as medidas e não tentem, só em último caso aí que vocês vão criar colunas calculadas ou tabelas calculadas. Optem sempre por criar medidas. E na grande maioria dos casos vai ter alguma solução que a medida vai te retornar, beleza? Então é isso, galera. Na próxima aula a gente avança um pouquinho mais nessa ideia aí de medidas. Até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau.